Olá, bem-vindos ao Speed at Some Control, esse espaço bacana de discussões aqui na Gazeta do Povo e no Gas Conecta em relação às contradições de velocidade, nova economia, controle, compliance e regulação, essa confusão toda aí que a gente espera endereçar com dois convidados aqui muito especiais, Diego Barreto, Sandro Magaldi. É um privilégio estar com vocês aqui e com eles vamos ao espaço. A gente se apresenta na comunidade normalmente de governança com eu sou a pessoa tal e eu ajudo as pessoas a. Então eu vou rapidamente conectar aqui com esses meus amigos e perguntar, e aí Diego, você ajuda as pessoas a quê, cara? Poxa, como executivo do iFood eu ajudo a criar a maior incubadora de empresários, de empreendedores, de profissões no segmento de comidas no Brasil. A gente, sem dúvida alguma, é quem está ajudando muito esse espaço a se reinventar e criar novas oportunidades. Legal, muito bom. E você, Sandrão? Então, Anderson, eu basicamente ajudo as pessoas a refletir sobre como ser bem-sucedidos nesse ambiente em transformação. Faço isso com os meus livros, sou autor de 5 livros de negócio, dentre eles o Gestão do Amanhã, e também compartilhando conhecimento como esse aqui com vocês. Legal, muito bom. Bom, a gente está procurando discutir a questão da economia colaborativa e dessas contradições que vêm surgindo do ponto de vista das condições de trabalho, né? Ou mesmo das questões regulatórias desse tipo de segmento de negócio e das startups que estão aí, estão crescendo, estão investindo. Acho que o iFood, assim como o Rappi, são casos bastante oportunos de ser discutido. Eu tenho uma teoria, Diego, seguinte. Antigamente, esse trabalho sempre existiu, né? Ou seja, sempre a entrega foi feita por motoboys, por exemplo, numa determinada condição, mas nunca isso teve tanto em evidência quando eu tenho alguns players de mercado que conseguiram repaginar um pouco esse modelo de negócio e entregar isso de uma maneira unificada, né? Ou seja, eu tenho então uma concentração, até então isso estava geograficamente espalhado por aí, pulverizado, pequenos empresários que faziam isso nos seus estados e cidades, etc. As condições de trabalho eram melhores, eram piores, né? Quer dizer, começa por aí, né? Quer dizer, mudou essas condições de trabalho? O que você acha disso, Diego? Anderson, acho que você falou uma palavra muito interessante que é isso agora ficou em evidência. Por que isso ficou em evidência? Ficou em evidência porque cresceu. Quem fazia isso no passado eram meia dúzia de restaurantes com meia dúzia de empresas que organizavam os entregadores. Quando você dá relevância para isso, você traz a sociedade para a discussão. Então, a pergunta é, no passado isso não tinha relevância e olhar da sociedade, isso tinha menos atenção, menos cuidado. Hoje você tem mais relevância, então você tem mais atenção, você tem mais cuidado. Acho que a comparação para mim ela é muito clara, a jornada ela é ultra positiva. Vamos pensar nas duas óticas. Pensa na dona, no dono de casa que optou por ficar na sua casa e não trabalhar, né? Ou seja, o parceiro, a parceira é quem fazia isso fora de casa. Essa pessoa fazia o que durante o dia dela? Em grande medida, ela ficava ociosa. Se essa pessoa tem um dom hoje culinário, ela simplesmente se torna um empreendedor no outro dia. Um empreendedor, né? Total. E isso é bom ou ruim para o âmbito familiar? Isso é fantástico. Agora vamos para um segundo caso. Aquele restaurante de bairro, com pequena abrangência, que basicamente vende naquela pequena comunidade. No momento que você tem uma plataforma que permite o delivery expandir geograficamente, você está pegando uma pessoa que é um microempreendedor e dizendo, você pode ser grande, porque você pode entregar agora num raio 10 vezes maior do que você está acostumado. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. E com isso a gente traz o que para o Brasil? Competição. E competição é bom. Quem ganha com isso é o consumidor em grande medida. Do lado do entregador, o que você tem você tinha um profissional marginalizado, porque ele era muito isolado na sociedade, e aí no momento em que você expande, traz a sociedade para olhar, você tira ele da margem da sociedade e traz ele para dentro da sociedade, e a sociedade então cobra. Ele cobra o restaurante e me cobra para que tudo isso seja muito melhor. Legal, ou seja, é uma disrupção que ela tem efeitos colaterais do ponto de vista da visibilidade desse tipo de coisa, né, Sandro? Eu creio que disso tudo, Anderson, esse mundo que nós vivemos de transformações, tem aquele acrônimo mundo VUCA, né? No Brasil é MUVUCA. MUVUCA. Mas o VUCA é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. A palavra que eu mais gosto e que tangibiliza muito essa nossa discussão é a ambiguidade.
Ou seja, uma mesma coisa ela tem diversos significados, alguns positivos, outros nem tanto. Esse é o caso clássico. Quer dizer, por um lado, é evidente que nós temos que ficar atentos à precarização do trabalho, a toda essa discussão, e isso não tem nada a ver com essa tecnologia, diga-se de passagem. Nós, como sociedade, devemos ficar atentos. Me chama a atenção isso que você colocou, quer dizer, nunca houve essa precarização do trabalho? Sempre houve. Sim. Por que está acontecendo agora? Então, aí a gente vai para uma outra dimensão. Eu conheço empreendedores que, depois de utilizar esse serviço, têm um aumento de 30% no seu faturamento. Isso é legal para ele, não é? Agora tem também o ponto de atenção que ele cada vez mais vai depender dessa tecnologia. Mas é uma responsabilidade dele. O que eu faço para fortalecer minha marca, para me tornar mais competitivo, ter mais conexão com o meu público? Dessa forma, o que eu vejo é que as discussões que são colocadas hoje são absolutamente naturais, porque representam um novo mundo que nós temos de nos preparar para lidar com ele. Eu como empreendedor, eu como consumidor, eu como cidadão. Agora, para mim está claríssimo que no cômputo geral, os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Porque o Diego não colocou uma outra conotação, que é o seguinte na sua conta. E o consumidor? Eu tinha lá a minha opção de eu buscar, sei lá, no telefone, na internet, 2, 3. Hoje eu abro o aplicativo, eu tenho 500 opções, a hora que eu desejar, como eu desejar, no preço que eu quiser. Então, tudo orbita em ter uma entrega de valor muito grande para o consumidor e tem um colateral que nós vamos ter que lidar. Ninguém aqui está se abstendo de discutir tudo que concerne a esse contexto. Vamos ter honestidade de falar, temos que lidar com isso. Se existe algum tema que não está andando a contento, não importa se é o iFood, se é outra empresa, se é a sociedade, o governo, nós temos que lidar com isso. Agora eu não posso jogar fora o bebê com água de banho. Eu não posso destruir valor num negócio que realmente veio para adicionar valor por causa de discussões como essa. Eu prefiro discutir o resultado, o resquício negativo, do que desvalidar o positivo, cara. Claro, fazendo aqui um contraponto e tentando... O Diego sempre foi um cara que a gente se colocou muito à disposição de nos ajudar a entender esse negócio. De discutir o tema. E de discutir no tema e nunca fugiu a essas questões da raia. Isso é muito legal, ele tem um posicionamento muito oportuno para a gente dentro do Masterclass. Cara, sendo aqui, olhando um pouquinho, que tipo de ações o iFood, então, por exemplo, para usar de exemplo, está pensando para tentar melhorar as condições de trabalho, não sei se é um bom termo a gente colocar, porque no final das contas não há o vínculo, né? E aí eu acho muito bonito, quer dizer, ou seja, a despeito de não haver o vínculo, quer dizer, tem algumas ações que eu sei que vocês estão fazendo no sentido de buscar ter uma melhoria dessas condições. Conta um pouquinho para a gente isso. Acho que, Anderson, o Magaldi falou coisas muito interessantes aqui, e a que eu vou tirar aqui tem que ter um debate. Exato. Não tem dono da verdade. O iFood existe faz 8 anos. Ou seja, a gente pode dizer que mais ou menos uma plataforma de delivery no Brasil existe há 8 anos. Rodrigo, mas assim, desculpa te interromper, mas na real, vocês são fortes mesmo há 1 ano. Exato. Você entendeu? Se eu posso até fazer um recorte e falar, cara, 1 ano começou a bombar. Mas foi uma coisa de 1 ano. Exato. É nesse sentido de ganhar uma expansão nacional, você tem razão. E quando a gente olha sob essa ótica, o que a gente precisa ter, e o brasileiro não é acostumado com isso, é primeiro, debater sem polarização, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Admitir que existem duas verdades, e à medida que existem duas verdades, quer dizer que existem duas percepções. Então você precisa encontrar quais são os pontos em comum e aceitar os que não são em comum. E o terceiro ponto é entender que é uma jornada. Não existe ninguém que começa perfeito. Como ser humano, você já cometeu vários erros na sua vida que você se arrepende. Quando você fala assim, o que vocês estão fazendo? O que a gente está fazendo é refletindo e a partir da reflexão mudando. Então, o que isso mostra? Que a gente está o tempo todo se questionando. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Você volta 6 meses no tempo, o entregador, quando ele se machucava, porque ele bateu a moto dele, porque ele teve um problema, ele bateu num outro carro e etc., ele não tinha um apoio da empresa. Hoje ele tem um seguro, bancado 100% pelo iFood, que dá para ele o reembolso da despesa médica, se ele for atendido no privado, dá para ele um valor muito expressivo no caso de invalidez, ou dá para a família, assumindo que ele seja uma das principais alavancas econômicas, um valor muito expressivo também no caso do óbito. Isso não existia 6 meses atrás. Isso existe para 100% dos entregadores no iFood hoje, num momento de entrega, num momento de trabalho de rota. Isso não existia 6 meses atrás. Nós temos hoje uma plataforma que, à medida que esses entregadores vão desempenhando muito bem as atividades e com a frequência que eles entendem que são a ideal, a gente leva determinados benefícios, como o desconto educação para a família, para poder fazer uma faculdade, ou para ele próprio, entre outras 1000 coisas.
E nesse momento em São Paulo, neste exato momento, a gente está preparando algumas dezenas de entregadores para que eles se tornem o que a gente ainda está definindo o nome, mas que eu chamo de anjos do asfalto. Pessoas que vão ser treinadas de forma muito séria para ser primeiros socorristas, vão usar um capacete branco para que as pessoas na cidade possam identificá-los. E essas pessoas têm uma função social além da função econômica, que é no momento em que eles verem um acidente e o SAMU leva 1 hora, 2 horas para chegar por causa do problema de tráfego numa cidade, essas pessoas possam ajudar qualquer cidadão que se envolva num acidente. De novo, isso existia há 1, 2 anos atrás? Não. O que a gente tem hoje é suficiente? Provavelmente não. A gente precisa aprender para continuar evoluindo nesse processo. Nada mudou. Nada. Isso desde a Revolução Industrial foi assim, né, Sam? O Anderson, tem um ponto aí que confesso que é um ponto até de certa forma polêmico, né? E às vezes eu tenho uma percepção que nós nos deparamos com uma discussão ideológica muito grande quando o que é relevante mesmo fica à margem da discussão, né? Vejo que toda hora acontece isso. Mas veja, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se eu desejo ser um empreendedor de pequeno porte, usar o iFood, usar o competidor, usar o Rappi, usar qualquer... Se eu desejar ser um motoboy, ganhar dinheiro da minha vida com isso, se eu desejar ser o que quer que eu ser um motorista de Uber, eu tenho que ter o direito de fazer isso. Eu tenho que ter, e a sociedade tem que ser diligente em organizar todo o ecossistema para que não existam exageros. Agora, eu como Estado ou como sociedade tenho o direito de impedir que você faça isso? É claro que eu não posso ser aqui ingênuo em falar, não, veja, agora ele é um empreendedor. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o livre-arbítrio de cada um fazer o que desejar. Eu me deparo, por exemplo, eu sou um usuário de todos esses aplicativos de transporte e tal. Anderson, via de regra eu me deparo com motoristas que estão lá por seu livre-arbítrio, porque desejam, porque querem e estão oferindo um ganho maior do que tinham como profissionais. Ah, não tem os benefícios, não tem isso, não tem outro. Não tem. Vamos cuidar disso? Vamos dar uma olhada em opções para que ele tenha essa perspectiva? Será que é a liberdade dele de fazer o que ele deseja? Cara? Será que é o caminho, né? A gente discutir esses novos modelos de negócio sob o prisma da concepção que nós tínhamos de regulação, de trabalho que existia até então? Anderson, não é meio paradoxo? Eu acho que e é natural, né? Acho que faz parte dessa evolução. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa admitir é as leis trabalhistas do Brasil, feitas lá na década de 40, no governo Getúlio Vargas, otimizadas ao longo do tempo, mas muito pouco otimizadas, elas não servem para esse momento que o Sandro está aqui descrevendo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que assumir. E não estamos falando nem que é bom ou ruim, nós estamos falando que não serve, tá? Não vamos entrar no mérito da questão. Precisamos achar que serve. Diego, vamos imaginar uma coisa, algo que foi construído lá na década de 40, no mundo que se transformou como tal, quase 100 anos, assim, é interessante a gente refletir sobre, porque... Né? O segundo ponto que o Sandro falou que é importante é a polarização. Não dá para ter essa discussão de forma polarizada. Então, eu não posso falar com duas pessoas e falar, porque eu falei com essas duas pessoas, essa é a média de tudo. Não pode. Essa é uma discussão séria para ser polarizada. E o terceiro ponto hoje já existe no Brasil, e eu não estou dizendo que está perfeita ou que tem que ser essa para o resto da vida, figuras que são interessantíssimas sob a ótica da precarização do trabalho. Então, por exemplo, um prestador de serviço lá do Uber ou do iFood, ele pode ser MEI, né, um microempreendedor individual, para poder prestar esse serviço. Assim como ele não pode, é uma decisão dele. Se ele for, ele paga uma taxa pequena por mês e ele passa a ter garantias fundamentais que eliminam a precarização. Por exemplo, você tem o licença maternidade para a mulher, você tem o INSS, entre outros benefícios. E aí você adiciona isso, eu nem vou chamar de benefício, direitos. Você adiciona isso, os benefícios, como esses que eu mencionei aqui por parte do iFood. Olha, é um pacote que faz sentido. Não estou dizendo que a gente não pode discutir e adicionar outros, que o Estado não tem que contribuir com algo, as empresas. Mas veja, quando você pega essa figura da MEI e soma esse benefício privado, ele não é extremamente distante de uma figura de um CLT. A grande discussão que falta aqui é a discussão da aposentadoria lá no longuíssimo prazo. Que é uma discussão da sociedade. Total, não é uma discussão minha como empresa. Eu sou parte da discussão. É um preço que a sociedade está tendo que pagar. Exatamente. E o Estado vai entrar nisso. O Estado está aprendendo isso. Independente do governo que for, ele vai ter que trabalhar para ajustar isso. Eu tenho uma visão um pouco específica sobre isso, sobre que trabalho a gente está falando. Quer dizer,
a precarização daquele trabalho anterior, da minha geração, da geração dos meus pais, pode ser, mas esse trabalho ainda existe? Essa é a grande discussão sobre que trabalho nós estamos falando. E aí não vale você se referendar sobre uma realidade que não é execuível para a maioria da população. Então eu arrisco a dizer que nem é só a precarização do trabalho, mas é uma substituição de uma nova lógica que vai muito mais numa linha do empreendedor individual do que do trabalho tal qual nós conhecemos. Você tem toda a razão e eu dou um passo atrás para ser bem Caxias aqui. A teoria econômica diz o seguinte: um Estado, para enriquecer, ele precisa competir internacionalmente. Para competir internacionalmente, você tem que ter produtividade. Para ser produtivo, você tem que ser barato. Nós não podemos encarar a discussão da CLT como algo que só protege se ela torna o Estado brasileiro improdutivo, porém não compete, porém não traz divisas para dentro. Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter a CLT. E nem tem tantas proteções, não é nada De disso. forma alguma, a gente só tem que achar as gradações corretas. Então, o governo Michel Temer, ele trouxe, há anos atrás, a figura do contrato intermitente, a figura da terceirização, entre outras coisas. Isso é um avanço. Isso alterou radicalmente os direitos de quem tinha aquele trabalho que não previa essas coisas? Não. Agora, precisamos de outras formas? Sim. Temos que sentar para discutir. Você falou do diálogo e me veio aqui o exemplo Grow, né? Recentemente, tempestivamente, excelente. A gente viu as notícias, patinetes sendo jogados e sendo recolhidos e tal pela Prefeitura de São Paulo, foi um caso emblemático, muito noticiado. O quanto vocês, enquanto empresa, por exemplo, aproveitando aqui a tua presença, tem aproximado com o poder público, por exemplo, de discutir essas coisas? Há esse tipo de diálogo hoje? Há esse tipo de diálogo. Há esse tipo de diálogo. A Prefeitura de São Paulo é uma parceira muito grande no sentido de nos ouvir e naturalmente tomar as decisões que competem a ela. A gente tem se aproximado muito do governo federal agora, né, bem como do Congresso, para explicar, para prover informações. O que a gente entende é que a gente precisa prover informações e a gente precisa colocar as nossas opiniões. E aí cabe a eles, naturalmente, né, ponderar isso com o outro lado da moeda para achar a equação. Mas o governo, por exemplo, agora, o Congresso, nesse momento, está analisando o marco legal das startups. Isso está sendo, inclusive, conduzido pelo deputado federal Vinícius Poit. Então, essa discussão é uma discussão que está na mesa. E empresas como o iFood, não só o iFood, mas inúmeras, elas precisam estar presentes. Existe uma frase que diz, se você é uma pessoa de bem e não está próxima do governo, não está próxima da política, você vai ser governado por quem pode ou não ser de bem, você não sabe. Então, se você é uma pessoa de bem, você tem que estar próximo, você tem que ajudar nesse processo, respeitando, de forma muito republicana, o resultado final. Mas a gente tem que estar próximo discutindo. Ótimo. E aí me veio uma dúvida aqui do ponto de vista para vocês dois, né, do ponto de vista de cultura. A gente vive esse mundo polarizado, para ir fechando o nosso papo aqui, né? Ou seja, muitas vezes discussões como essa que a gente está tendo aqui, de uma maneira transparente, né, franca e tal, elas são enviesadas por essa questão da hiperpolarização que nós estamos vivendo e tal. Como tratar isso no âmbito dessas empresas mais joviais, né? Ou seja, lá dentro, imagino, tem pessoas que já vivenciam e são até, vamos dizer assim, vêm trabalhar no iFood porque tem uma característica de pensar diferente. Vai trabalhar numa startup X porque tem esse tipo de coisa, porque já não pactua com algumas coisas da economia tradicional. Só que, ao mesmo tempo, tem os seus ideais e coisa. Eu tenho uma curiosidade muito particular de dizer assim, no âmbito dessas empresas joviais, como equilibrar esses espaços ao contraditório, né? Esses espaços dessa hiperpolarização, assim. Para mim tem um atributo e que ele é muito presente na cultura do iFood, chamado transparência. A gente precisa ter a coragem de falar a verdade. Precisa ter a coragem de dizer, eu não concordo por estes motivos. E você precisa ter a maturidade para ouvir e se utilizar daquelas informações. A gente precisa concordar em tudo? Não. A transparência, inclusive, significa, olha, eu não concordo com você, mas eventualmente essa decisão é sua e a gente, como time, segue junto nela. O brasileiro é ruim de transparência. Nós temos um histórico social que vem de colônia, império, ditadura militar, entre outros atributos que exigiam muito relação de comando e controle. A sociedade hoje não é assim, por causa da globalização e da tecnologia. Por isso, a gente entende que a transparência é a melhor forma de fazer isso. Você equaciona. E aí eu quero trazer um outro elemento, Diego, que eu concordo demais. Eu me lembro que até na sua fala você cita
uma referência daquele autor do Lidando com Conversas Difíceis. É o Dale Carnegie. Dale Carnegie, que não é novo, aliás. Né? E aí eu vou colocar um outro elemento que é diversidade. A gente discute muito a diversidade em termos de gênero, que tem que ser discutido, em termos de raça. Agora, a essência da diversidade é a diversidade de pensamentos. Uma empresa diversa não é apenas uma empresa que cumpre as suas obrigações legais de ter a diversidade de N etnias no seu negócio. Uma empresa diversa, de fato, é aquela que dá espaço para o pensamento diverso. Por isso que é tão importante nós termos diversas pessoas, de diversas origens no nosso negócio. A diversidade, aceitar a diversidade pressupõe que nessa transparência a sua opinião é diferente da sua e eu entender que é só isso. Não precisa brigar, né? Quando eu entender que a minha opinião, uma opinião distinta da minha é só uma opinião e que eu tenho que respeitar, é o começo da abertura e da transparência para a discussão. Então eu creio que um dos pontos fundamentais desse novo pensamento que está derivado dessa nova economia é aceitar a diversidade como uma forma de crescimento para a organização. E ali eu vou finalizar a minha fala, Anderson, com um papo, assim, papo reto. Ser diverso é importante por todas as questões sociais, por todas as questões republicanas, democráticas, mas também é importante por causa do negócio, porque os meus clientes são diversos. Se eu tenho uma opinião só, eu não vou respeitar a opinião do cara que mais me importa, que é o cliente. Então, essa discussão ela é uma discussão muito maior do que uma discussão de negócio. O que é Som Control para vocês, né? Que é a nossa tese. De tudo que a gente falou, transparência, né? De diversidade, da questão de ter abertura com o governo, de estar lidando com isso, tratar isso com, talvez, com naturalidade, né? Com maturidade e com naturalidade, né? O que vocês acreditam que é Som Control dessa nossa dicotomia de estar buscando alinhar velocidade e controle? Som Control para mim é você ter políticas e processos que eliminam grandes riscos, grandes exposições. O resto é contratar pessoas certas, pessoas com comportamento perfeito, pessoas que conversam, que respeitam diversidade, que têm transparência. Se você não contrata isso, o que você precisa fazer? Criar política para tudo. Inclusive para decidir se você tem que comer a R$50 ou a R$55 quando você representa política de a empresa. remoço. Animal. Excelente, cara. Excelente. Belo insight. Sandrão, o que é Som Control? Para mim, Som Control é você ter a velocidade para confrontar o status quo, a velocidade para confrontar todas as certezas advindas de um pensamento tradicional nosso, num mundo que está mudando mais rapidamente. É você ter a coragem de confrontar todas essas verdades sem perder a sua essência, os preceitos básicos que vão lhe levar ao caminho mais ético, correto, enfim. Né? Aconteceu um negócio muito engraçado, quando nós fomos para o Vale, um dos nossos interlocutores, nós perguntamos sobre compliance para ele lá nos Estados Unidos. Ele nos olhou e falou, compliance? Mas tem compliance? Não, aqui é o seguinte, a pessoa faz alguma coisa errada e ela é presa. Então eu não preciso pensar nisso. Então assim, velocidade, né, com alguma direção, mas sobretudo ancorado na sua essência, que aí não tem erro. E pessoas certas. Pessoas certas. Gente, excepcional o papo aqui. Sandro, obrigado. Diego também, muito obrigado. É isso que a gente quer tentar proporcionar nesse canal Speed and Som Control. É tentar proporcionar as discussões sobre as contradições de unir velocidade, ética, governança e todo esse conjunto nesse mundo novo aí de negócios super rápidos. Muito obrigado pela audiência. Fica com a gente aí. Um abraço.